E aí, turma boa, tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem. Dando continuidade ao nosso conteúdo do quarto período, onde nas aulas anteriores nós aprendemos sobre os conceitos fundamentais da física, agora nós entraremos na primeira lei de Newton, que também é conhecida como o princípio da inércia. Lembrando que isto é conteúdo do quarto período, está no capítulo 4 do livro de vocês, que trata da primeira e terceira lei de Newton. E o que é que vai dizer essa lei de Newton? O que é que ela traz para a gente? Primeiro, ela diz o seguinte: um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E o que isso significa, professora? Isso significa que um ponto material isolado, ele possui velocidade vetorial constante. Veja só, sempre que vocês ouvirem falar de um corpo em repouso, de um ponto material isolado em repouso, ou dentro do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, nós vamos estar falando da primeira lei de Newton, que também é conhecida como princípio da inércia. E a velocidade vetorial, ou ela vai ser constante ou nula. E o que é inércia? Inércia é a propriedade da matéria que consiste em oferecer resistência à mudança do estado de movimento. A inércia faz com que um corpo permaneça sempre com a mesma velocidade, ou velocidade nula, e em linha reta, a menos que uma força ou forças interfira no movimento. E aí o princípio da inércia vai dizer o seguinte: um corpo em repouso tende, por inércia, a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende, por inércia, a continuar em movimento retilíneo uniforme. Newton falou sobre esse princípio, sobre o princípio da inércia, ou conhecida como primeira lei de Newton. Isaac Newton resumiu todo o princípio da inércia da seguinte forma: todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então, veja só, um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em repouso e em movimento retilíneo uniforme. Quem é que vai mudar esse estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme? Forças atuando sobre esse corpo, Se eu tiver forças atuando sobre esse corpo, o meu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme irá mudar. Lembrando que a velocidade também aqui é constante ou nula. Quando eu falo do corpo em repouso, a velocidade é nula. Quando eu falo do corpo em movimento retilíneo uniforme, que é o movimento uniforme em linha reta, a velocidade é constante. Significa que ela não muda. E aqui, pessoal, eu trouxe uma tirinha do Garfield, porque eu sempre trabalho em sala de aula, o Garfield trazendo dentro da física de uma forma mais dinâmica para que vocês possam entender melhor a física. E a física está dentro do nosso cotidiano e a gente às vezes nem percebe. E aqui diz o seguinte na tirinha. O John diz o seguinte: você é preguiçoso. E o Garfield responde através de pensamento, Não, estou conduzindo uma experiência científica. E o John continua, preguiçoso. E o Garfield rebate, estou testando a primeira lei da física. E o John continua, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E o Garfield, por último, diz, lógico que em pensamento, corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Ele fala da primeira lei da física, a primeira lei de Newton, que diz que os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso até que forças atuem sobre esse corpo. Tá? Então, errado o Garfield não está, Ele está, segundo ele está testando a primeira lei da física e fazendo uma experiência científica para ver se realmente um corpo em repouso tende a permanecer em repouso.
Agora, iremos entender a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, através de alguns exemplos do nosso dia a dia, para que vocês entendam que a física e principalmente as leis de Newton estão dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Aqui eu trouxe 2 GIFs para explicar para vocês como acontece o movimento retilíneo uniforme e quando uma força é exercida sobre um desses corpos, o que vai acontecer. Nesse GIF, o que a gente vê? Um carro em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. O que isso significa? Significa que a velocidade do carro e do condutor é a mesma. Até que esse carro bata numa parede, né? Ele vai colidir com uma parede. O que aconteceu aqui? Mudou a velocidade do carro. Ela deixou de ser constante. Mudou a velocidade de quem, pessoal? Do carro. O que vai acontecer? O condutor permanece em movimento retilíneo uniforme. Por isso que ele é arremessado para fora do carro. Veja só, os dois vinham com uma mesma velocidade, digamos que 80 km por hora. O carro freia, né, ou bate, no caso aqui, nessa parede, colide com a parede. Quem foi que colidiu com a parede? O carro. Então, a força foi exercida sobre o carro. Por isso que ele mudou o seu estado de movimento retilíneo uniforme. Ele desacelerou, ele bateu, ele colidiu, ele teve uma deformação aqui. Mas a força foi exercida sobre o carro e não sobre o condutor. Por isso que o condutor é arremessado para fora do carro, porque ele tende a permanecer com a mesma velocidade, que no caso seria, um exemplo que eu citei, 80 km por hora. Por isso a importância do uso do cinto de segurança. Por quê? O cinto de segurança, ele retarda esse princípio da inércia. Na hora que um carro freia ou bate, o corpo que tende a ser arremessado para frente, é impedido por conta do cinto de segurança. Então, o cinto de segurança está dentro do princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Tudo bem até aqui? Continuando ainda com exemplos da primeira lei de Newton, aqui nós temos, no primeiro exemplo, o ônibus com passageiros, e esse exemplo aqui é o mesmo, né? Serve para o mesmo do carro que eu expliquei lá do GIF, e diz o seguinte: quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo. Assim, são atirados para frente em relação ao ônibus. Então, veja só, o ônibus freia, o que vai acontecer? Uma força agiu sobre o ônibus, fazendo ele frear. As pessoas que estão dentro do ônibus tendem a permanecer em movimento. Por isso que, às vezes, quando a gente está dentro do ônibus, que ele freia, o nosso corpo vai para frente. Ah, professor, ele vai para frente e depois volta. Sim, ele volta, lógico, porque eu segurei em alguma coisa para retardar o princípio da inércia. No caso, pode ter sido a cadeira ou o próprio ferro aqui do ônibus que eu tenho a segurar para que eu não fosse arremessado para fora desse ônibus ou não caísse, né? Eu retardei aí o princípio da inércia. Mas, a princípio, o que acontece aqui? A força age sobre o ônibus e não sobre os passageiros. Por isso que os passageiros, por inércia, tendem a permanecer em movimento e com a mesma velocidade que o ônibus vinha anteriormente. Aqui no segundo exemplo, a gente tem um menino dentro de um carrinho e o cachorro, né? Os dois estão em quê? Em repouso. Se os dois estão em repouso, precisa de uma força agindo sobre esses corpos para que eles saiam do repouso. Quando o cão entra em movimento, o menino em repouso em relação ao solo tende a permanecer em repouso. Note que em relação ao carrinho, o menino é atirado para trás. Então, veja só. Aqui o menino está em repouso junto com o carrinho e com o cachorro. O cachorro entra em movimento puxando o carrinho. O que acontece? O menino cai, a gente tem a sensação que ele foi para trás. Por quê? Porque ele tende a permanecer no mesmo lugar. Ele tende a permanecer em repouso. Porque a força agiu aqui
sobre o cachorro e o carrinho e não sobre o corpo do menino, certo? Então ele tende a permanecer em repouso. O mesmo acontece com o cavalo. Por inércia, o cavaleiro tende a prosseguir com a sua velocidade. Se o cavalo freia, o corpo permanece em movimento retilíneo uniforme, porque a força atuou sobre o cavalo e não sobre esse corpo. Por isso que ele é arremessado para longe do cavalo. Até aqui tudo bem? Deu para vocês entenderem melhor através desses exemplos o que significa a primeira lei de Newton, que também é conhecido como princípio da inércia? Mais uma vez, falando para vocês da importância do cinto de segurança. Por que o uso do cinto de segurança é importante e ele está dentro da primeira lei de Newton? No choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem, eventualmente, se chocar contra o para-brisa ou o volante. O cinto de segurança tem a finalidade de, nessas situações, aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, sem o cinto de segurança, pessoas aqui dentro de um ônibus, o ônibus freia, o que acontece com essas pessoas? Elas permanecem em movimento, porque não tinha nenhuma força para retardar esse movimento, essa velocidade desse movimento, que no caso quem seria aqui? O cinto de segurança. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem as pessoas dentro de um carro com o cinto de segurança. Essa daqui, o que aconteceu com essa pessoa aqui que estava sem o cinto de segurança? Ela foi arremessada. Ela foi arremessada para o outro lado aqui do passageiro. Provavelmente aqui foi uma batida lateral, né? E ela foi arremessada porque não estava com o cinto de segurança. Encerramos a nossa aula sobre a primeira lei de Newton, que também é conhecida como o princípio da inércia. Todo corpo que esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a continuar nestes estados se a força resultante que age sobre eles for nula sobre esse corpo, né? Então, se não tem força atuando para mudar o estado de repouso, nem do movimento retilíneo uniforme, eu digo que esse corpo está dentro da primeira lei de Newton, que também é conhecida como o princípio da inércia. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, procure o seu professor de física e na próxima aula nós iremos falar sobre a terceira lei de Newton. Um abraço e até lá!